Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso componente curricular de Educação Física, meus queridos. Você está bem? Eu espero que você esteja bem recebendo aqui esta aula que vai ser muito bacana. Vai falar aí sobre um tema maravilhoso, certo? Vocês com certeza já sabem o meu nome e se não sabem, vou fazer uma lembrancinha aqui para vocês. Só lembrar de arco-íris, Prof. Iris, Irislene, tá bom? Então vamos lá, vamos ver aí o que a gente vai trabalhar hoje? Dá uma olhadinha no nosso slide. Então nós estamos hoje na nossa aula 4.1 e nessa aula 4.1 a nossa temática será mídia e os padrões de beleza. Nossa, prof, nós iremos falar sobre isso hoje? Com certeza. Olha lá o que a gente tem na nossa agenda aí. Na nossa agenda nós iremos trabalhar sobre o corpo na educação física, tá? Trataremos também de tipos de corpos, padrões de corpo e a influência midiática, a diversidade humana e cultural, a fragilização e a submissão adolescente e atividade física, saúde e estética. Olha só que top, né, gente? Maravilhoso tudo isso, correto? Que mais, Prof. Iris? Para a gente poder conseguir trabalhar essa temática, nós precisamos aí pensar na habilidade dessa aula. E qual será essa habilidade? Bem, iremos analisar as visões de mundo, conflitos de interesse, preconceitos e ideologias presentes nos discursos veiculados nas diferentes mídias, ampliando aí as suas possibilidades de explicação, interpretação e intervenção crítica da e na realidade. Nossa, prof, é bem vasto, né? Isso, com certeza. O que mais que teremos? Como a gente precisa aprofundar um pouquinho mais em conhecer, entender, a gente tem agora o objetivo da aprendizagem, que será o quê? Reconhecer nas diferentes linguagens e práticas culturais a influência da mídia. Veja só a importância desse assunto. Padrões de corpos e os contributos socioculturais da diversidade de práticas corporais. Dentro dessas práticas corporais nós temos os jogos, as brincadeiras, as ginásticas e os esportes, correto? Na cultura indígena, na comunidade local e para a saúde coletiva. Bacana, né? Maravilha! E aí, para a gente afunilar mais um pouquinho dentro desse objetivo, a gente tem aqui que realizar uma reflexão sobre a influência da mídia nos padrões de estética do corpo presentes na sociedade, identificando os riscos associados à busca obsessiva do corpo ideal, certo? Maravilha, prof! E aí nós chegamos aí nessa interpretação dessa imagem. Vem aqui comigo rapidinho. Olha só, pergunto para você. O que significa corpo? Para que serve o corpo? Por que nós temos o corpo? São perguntas muito pertinentes dentro da área de educação física que a gente pode estar conhecendo. Então, nesse primeiro momento aí, o que a gente percebe? O corpo é a primeira forma que a gente encontra de se conectar com o mundo. Sério, prof? Sim, é o primeiro momento aí que nós temos com relação ao corpo. E aí o nosso corpo, como que a gente se vê? A gente se vê belo, se vê feio, se vê bonito, se vê charmoso, se vê alto, se vê baixo. Então essas percepções a gente consegue ter tudo através do corpo. Né? O nosso corpo ele vai refletir muito quais são os sentimentos, as emoções que a gente carrega, certo? E por isso que na educação física a gente trabalha o corpo, mas a gente não trabalha esse corpo separado. A gente trabalha esse corpo com compreensões mentais, né? Com percepções, porque às vezes o meu corpo está muito bonito, muito charmoso, muito elegante, mas eu não me vejo assim.
certo? E a gente vai depois poder aprofundar mais ainda nessa aula e na próxima, em que a gente vai falar aí da questão dessa nossa percepção aí, dessa nossa imagem também, correto? E aí nós temos o quê? Qual é, né? A gente começa a entrar em algumas dúvidas, né? Qual é essa definição de corpo? O que mais que pode surgir? O que são esses padrões de beleza? Né? Porque a nossa aula de hoje vai falar sobre isso, sobre a mídia e os padrões de beleza. Um outro enfoque, uma outra dúvida que pode surgir é: quais são esses padrões de corpo que são existentes? Já adianto para você que nós temos aí 3 padrões, né, muito conhecidos, né, que são o quê? Ectomorfo, mesomorfo e endomorfo. Você já ouviu falar essas expressões? Nós vamos ver e vamos compreender e ver essa percepção corporal aí nessa nossa aula de hoje, ok? E pode surgir aí uma outra dúvida, né? Como que a atividade física pode influenciar aí nessa minha percepção estética, né? Nessa minha visualização desse meu corpo, né? A gente já pode aí, por exemplo, compreender que um corpo esbelto, bonito, ele acaba chamando atenção, né? Um corpo mais retraído, mais fechado, ele meio que expulsa um pouco também, certo? Então a gente tem que ter esse cuidado, essa percepção do que a gente transmite para o outro, correto? Então a nossa aula vai falar muito disso também e vai falar como que a mídia ela influencia nas nossas atitudes, nas nossas ações e nas nossas percepções também. Será que nós somos escravos dessa mídia? Então são concepções que a gente precisa estar atento e para não cair também em algumas armadilhas, né? Porque o corpo, ao longo da história, ao longo dos anos, ao longo dos séculos, o padrão corporal ele foi modificando, né? Ele foi evoluindo e ao mesmo tempo, se o ser humano, se o homem, se a mulher, se o jovem, a jovem não estiver atento a isso, ele cai aí num círculo vicioso muito perigoso, né? Que pode trazer aí, quem sabe, até alguns prejuízos, né? Alguns transtornos aí voltados aí, transtornos mentais, algumas depressões, algumas angústias relacionadas a esse corpo, ok? O que mais, Profires? Eu vou sair da tela e a gente vai entender o que é esse corpo. Então, olha só. O que a gente tem aí como definição, conhecimento sobre esse corpo? Então, esse corpo, ele é um ponto de referência, um ponto de partida, né? Que o ser humano, que cada um de nós, possui para conhecer e interagir com o mundo, que é o que eu mencionei com vocês anteriormente, correto? O que mais, Profires? É através desse corpo, né? Desse corpo, que as pessoas vão descobrir o mundo, vão experimentar sensações, situações, vão poder se expressar, vão poder se perceber, né? E perceber também as coisas que estão ao redor, correto? Então, esse nosso corpo vai fazer essa visualização aí, a gente vai poder compreender muito melhor aí esse corpo. E aí, eu venho aqui com você, vou entrar aqui no nosso cenário, e eu já te digo o seguinte, vou até pedir para dar aquela recuada para entrar no nosso cenário, que para a gente ter uma boa percepção do nosso corpo, nós precisamos entender que esse nosso corpo, ele passa por algumas dimensões, né? Dimensão mental, social, e essas dimensões, elas vão influenciar aí as nossas ações, ok? Então, vamos ver como que essas percepções, elas vão ficar aparentes aí pra gente, certo? E aí eu volto novamente para esses nossos slides, dá uma olhadinha aí, só no nosso slide. Eu volto aqui para o nosso slide, vou dar uma passadinha aqui nele, para a gente entender essas concepções aí visuais que nós temos, né? Então, o nosso corpo aqui, ele tem aí, como eu falei para vocês, algumas dimensões muito importantes. Que dimensões são essas? Né? Que dimensões são essas? Nós temos, deixa eu pegar aqui com vocês, nós temos algumas dimensões, ok. Nós temos dimensões cognitiva, dimensão físico-motora,
afetiva, dimensão social. Isso para compor o homem, né? Para compor a mulher, certo? E a gente também tem que contar aí com a subjetividade. Opa, eu coloquei a cor errada, eu coloquei uma cor escura, prof. Poxa, não vai dar nem de enxergar. Então vamos ajustar isso, sem problema. Vamos lá colocar um marca-texto que dê valor, né? Como eu mencionei, temos aí as dimensões cognitiva, físico-motora, afetiva, social. Nós também temos que levar em conta a subjetividade, a diversidade e a unicidade. O que eu quero dizer com isso? Agora sim, a gente vai conseguir compreender e entender um pouquinho melhor. Então, o corpo humano, ele é formado por essas dimensões que a gente viu aqui, certo? Mas a gente tem que levar em conta que cada indivíduo é único, certo? Por isso que a gente fala aqui da unicidade, que nós temos uma diversidade muito grande. Então, eu já adianto, como que vai ter um padrão de beleza se todos nós somos diferentes? Certo? Se nós moramos em locais diferentes, nós temos experiências diferenciadas, certo? E a forma como eu me vejo é muito subjetiva, né? Eu posso me ver bela, atraente, mas para o outro eu posso não ser bela e atraente. Ou os pensamentos também negativos com relação à minha aparência, né? Que a gente está falando aqui do padrão de cor da parte estética. Correto? Então, essas dimensões, elas vão influenciar aí na minha percepção, né, do que é belo e do que não é belo, correto? Que mais, Profires? Aí nós entramos aqui nos tipos de corpos. E aí, como eu mencionei para vocês, nós temos uma gama muito grande aí de corpos. Se a gente olhar, por exemplo, para essa imagem, a gente percebe moças, né, de corpos diferentes. Mais cheinhos, mais fininhas, mais esbeltas, né, mais elegantes, mais audaciosas. A gente pode fazer uma leitura de corpo muito grande aqui. E aí a gente vai entrar agora nos... Que tipo de corpos são esses que a prof está falando tanto? Então nós vamos falar especificamente de 3, certo? E as características desses 3. Então vamos dar uma olhada aí? Olha só. Então nós temos aí os somatotipos. Nós temos aí o ectomorfo, o mesomorfo e o endomorfo. Em qual desses que você consegue se perceber? Você é mais endomorfo? Você é mais mesomorfo ou endomorfo? Ecto, meso ou endo, né? Então a gente consegue perceber aí, ó, olha só, uma estrutura corporal mais alongada, fina, esguia, né? Com pouca aparência muscular. Né? É um corpo mais retilíneo, no caso do ectomorfo. Quando a gente observa a estrutura física de indivíduos mesomorfos, são pessoas com o corpo um pouco mais equilibrado, com definição aqui, ó, muscular. A gente já consegue perceber uma definição muscular, né? Uma silhueta, né? Uma valorização maior desse corpo. E quando a gente vê indivíduos que são endomorfos, endomorfos são as pessoas com um corpo um pouco mais arredondados, né? A gente vê uma estrutura um pouco mais quadrada, né? No caso aqui dos homens, as mulheres um pouco mais arredondada, né? A silhueta tem mais arredondamentos. Então, assim, é o primeiro momento, o primeiro contato que a gente tem aí com relação aos somatotipos. Vamos conhecer mais um pouquinho de perto cada um? Então, bora lá. Então, nós temos aqui, né, dentro do endomorfo, né? Esse endomorfo, ele traz aí como característica na sua estrutura física, como eu mencionei para vocês, o arredondamento, né? Arredondamento das curvas, né? Então, a gente já consegue perceber esse tipo de indivíduo. O que a gente percebe também? Que o relevo muscular aí, praticamente, ele não é notado. Então, a gente não consegue ver tanta definição muscular, certo? Mas a gente consegue perceber um grande volume abdominal. Então, fica um pouco mais sobressalente. A gente consegue também perceber que o pescoço desse grupo de pessoas, ele é mais curto e os ombros são normalmente mais quadrados, ok? No caso, a gente percebe isso em quem? Indivíduos que são obesos. Então, indivíduos obesos, eles entram nesse grupo aqui, ó, dos endomorfos, ok?
Maravilha, prof. Nós temos um segundo grupo, né? Que é o grupo do mesomorfo. Nessas pessoas a gente pode verificar o quê? Um relevo muscular mais aparente. Então a gente consegue ver assim mais equilíbrio nas formas, nos contornos, principalmente aí no trapézio, né? No deltoide, no abdômen, né? A gente consegue verificar aí nessas pessoas essa região muito bem definida aqui. Nessas pessoas, nós vemos também que a estrutura óssea, isso aqui é algo muito importante, é mais maciça, né? A gente vê aquela definição maior. A gente percebe a região do punho e do antebraço aí bem evidentes, né? Bem destacados, ok? E a presença da gordura corporal, ela se torna aqui pequena, tá? E a gente consegue perceber uma maior estrutura muscular, esse arcabouço muscular, uma definição maior dessa estrutura. Nesse grupo de pessoas, nós normalmente encontramos quem? Os atletas. Então, pessoas que são normalmente atletas estão nesse grupo aqui de mesomorfo, um maior equilíbrio muscular, tá? Entramos aí no terceiro grupo de pessoas, que é o quê? Os ectomorfos. Dentro desse ectomorfo, nós temos aí a questão da linearidade, ou seja, a estrutura corporal é mais retilínea, né? A gente percebe que são pessoas mais compridas, mais esguias, e a gente percebe aí um discreto volume muscular e pequena presença aí de tecido gorduroso, tecido adiposo, correto? E a gente percebe que essas pessoas têm aí uma aparência mais magra, ok? Muito simples, muito fácil, né? Então vem aqui comigo. Antes da gente passar lá para outra conversa, então você viu que nós temos aí três tipos, né? Três somatotipos: o ectomorfo, o mesomorfo e o endomorfo. Pessoas endomórficas são pessoas que têm o arredondamento corporal, certo? Pessoas mesomorfos são pessoas com maior definição muscular. Então você vê que a pessoa tem uma estrutura mais elegante, mais definida, né? Então a questão muscular a gente percebe muito mais. O endomorfo, que foi o primeiro que eu mencionei, ele você verifica nas pessoas que são obesas, né? A questão do arredondamento. O mesomorfo nós percebemos em pessoas que são mais atléticas, são mais definidas, que cuidam mais da saúde, então você percebe aí essa definição muscular, certo? E o ectomorfo são as pessoas mais retilíneas, né? Então a gente percebe que são pessoas mais magras, né? Que tem pouca porcentagem de gordura aparente. Tá? Então, esses três tipos são os três tipos que a gente apresenta nessa aula de hoje e a gente pode aí compreender e entender em qual grupo nós estamos. Eu, prof. Iris, estou mais na questão do mesomorfo, um equilíbrio mais corporal, com definição muscular, né? Mas você já começa a verificar aí em qual grupo que você está, certinho? Nós entramos agora numa outra questão que chama muito a atenção aí, que é o quê? Essa questão do padrão de corpo e a influência midiática, né? O quanto que eu me sujeito, pode vir aqui comigo novamente, o quanto que eu me sujeito aí ao que a mídia estabelece. Então, como eu mencionei para vocês lá atrás, às vezes eu tenho um corpo esbelto, bonito, mas eu não estou satisfeito com eles. Se a gente olhar, por exemplo, para essas imagens, o que passa para a gente? Passa assim uma questão de uma tristeza, né, de uma depressão, alguma coisa meio introspectiva, né, do que a gente está sentindo, o que o meu corpo ele passa para fora, né? Se a gente olhar a primeira personagem ali, é uma moça magra, mas que ela tá só pele e osso. Nós temos um rapaz definido, mas acha que a definição dele não tá tão boa ainda, ele não se sente magro. E a terceira personagem aqui, ela já fecha a boca, né? Por que ela fecha a boca? A gente vai descobrir isso na nossa aula de hoje. Então, quando a gente fala de padrão de beleza, na realidade, isso é uma coisa totalmente irreal. Por que é irreal? Porque, assim, a mídia, ela impõe, ela traz para você algumas ideias. Agora está na moda
determinado perfil. Pessoas mais magras, com olhos claros, cabelos louros, longos, curtos, então ela vai definindo. Se você não se encaixa dentro daquele grupo, você se sente excluído, né? Isso que acontece. Muitas vezes a gente se sente excluído, né? Eu não tenho um perfil magro, eu não sou loura, meu cabelo não é liso, meus olhos não são claros, então eu não entrei nesse grupo, né? Nesse perfil que foi apresentado. E aí pode acontecer de eu sentir essa exclusão mais forte, isso me incomodar, até mesmo nas minhas relações interpessoais, né? Na minha interação com outras pessoas, com outros grupos, posso me sentir desvalorizada por conta de um perfil que a mídia impôs e eu acreditei, certo? Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre isso. Dá uma olhada no slide. Então quando a gente fala de beleza, na realidade, essa beleza aqui, ela é totalmente virtual, tá? As redes sociais trazem todos os dias um tipo de beleza diferente, certo? Como a gente comentou, os indivíduos normalmente eles se sentem o quê? Pressionados a corresponder a um padrão de beleza da sua cultura. Se na nossa cultura o bonito é ter olhos claros, né? Cabelos longos e loiros, né? Ou um corpo mais definido, mais muscular, então a gente acaba se sentindo um pouco mais pressionado quanto a isso, certo? E aí o que acontece? O que é exaustivamente apontado pela mídia, caso contrário, sente-se menos atraente. Isso aqui a gente percebe também que as pessoas acabam se sentindo inferiores, porque não seguem aquele tipo de padrão, né? Aquela beleza ali que é virtual, certo? O que mais, Profires? Então vamos olhar aí também que essa questão dessa beleza, ela pode trazer alguns exageros. Olha só essa personagem aqui que a gente trouxe. A estilista Donatella Versace ficou deformada após tantas intervenções. Então perceba que quanto mais você percebe nessa questão da beleza que você acha que você não está adequado, ela pode se tornar algo que nunca vai ser alcançado. E aí pode trazer deformações para o rosto, para a pele, para o corpo, né? E sim, em grande escala, pode até levar à morte, certo? Uma outra personagem que nós temos aqui, a Madonna, né? Ela perdeu aí suas rugas, ela ganhou um busto, né? A gente consegue perceber aqui, ganhou definição, né? Uma cintura mais fina, mas na realidade aqui, né, nesse mundo virtual, foi um trabalho de Photoshop, foi um trabalho aí de programas específicos para ter esse padrão de beleza aí que a gente sabe que é irreal, certo? E aí se a gente ficar preso a isso, vai nos causar muita infelicidade e vai nos deixar cada vez mais distante deles, certo? Então tem que ter muito cuidado com isso. Olha só uma pergunta para vocês, me respondam aí. A mídia, ela está errada ou nós que permitimos e aceitamos essa manipulação? Me respondam aí, caríssimos estudantes. Ela está errada? Então, o que a gente percebe? Que esses padrões de corpo têm essa influência midiática. Tem essa influência midiática muito grande. Então, por que a mídia ela faz isso? Porque ela precisa movimentar vendas. Essa mídia, ao mesmo tempo, ela pode informar, pode desinformar, ela pode exaltar o indivíduo, como ela também pode discriminar. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande com relação a isso, tá? Tem que ter esse cuidado muito grande. O que mais, Profires? Então, nós vemos aí que através dessa mídia, nós temos... Vem aqui comigo, vou entrar aqui com você para a gente conversar um pouquinho. Por que a mídia faz isso? Por que a mídia faz isso? Porque ela precisa vender, certo? Então, se ela precisa vender, por exemplo, produtos de beleza, ela vai colocar modelos lindas, maravilhosas que vão apresentar aquele produto, certo? A gente percebe isso todos os dias, em todos os tipos de mídias. Não precisa ser só a televisão ou só a internet. A gente percebe isso no contexto geral, certo? Tranquilo até aqui. Então, ela trabalha aí com ofertas, com mapas, com receitas, com ingredientes, com produtos, com serviços. Então, tudo isso faz parte aí dessa venda. O que mais? Ela traz para você diversas promessas. Que tipo de promessas são essas?
Ela traz aí que você vai ter um maior sucesso, um maior poder, um prazer, um reconhecimento, né? O teu status vai ficar elevado. Ela te traz, em alguns momentos, até um certo amor. Às vezes não é um amor próprio, mas traz um determinado amor, uma determinada paixão por conta da figura que é trabalhada, por conta da figura que é apresentada, certo? Beleza, então. O que mais, Profires? E ela traz incutido aí, nessas suas propagandas, nessa sua exposição, ela traz aí diversas aí, mensagens. Que mensagens são essas? Mensagem de beleza, né? De esbelteza, né? De lindeza, vamos dizer assim. Ela traz maior o quê? Valorização social, certo? E ela traz também uma felicidade. Correto? Então, quando a gente começa a analisar todos esses pontos, a gente começa a entender por que a mídia faz isso, né? Por que tem esse trabalho? Porque gera lucro. Simplesmente porque gera lucro. Então, a gente vai ter aí no mercado cosméticos, produtos cosméticos, dietéticos, médicos, nutricionais, vai ter muita coisa para poder ser vendida, certo? Vai ter muita coisa aí que precisa ser apresentada. Então, a gente vai ter diversos profissionais que trabalham aí com a beleza, esteticistas, personagens, tá? A indústria aí do vestuário, dos calçados, dos produtos de beleza, de acessórios, elas ganham muito com isso. Então, por isso que a mídia faz essa apresentação aí tão forte, tão pesada, tão maçante com relação ao padrão de beleza, correto? Se a gente analisar, por exemplo, essa imagem aqui, ó, vou até afastar um pouquinho, de como, para vocês terem uma noção, de como que é essa questão da beleza. Então, a gente tem aí diversos tipos de perfis. A gente tem mulheres mais magras, mulheres mais, a silhueta mais arredondada, né? A versão agora é mais turbinada, né? Então, a gente percebe que com o tempo vai mudando o padrão de beleza. Certo? E é muito transitório, então a gente acaba, às vezes, não acompanhando tudo isso. Mas o que a gente precisa entender mesmo é que existem exigências que são muito fantasiosas, tá? E a gente tem que ter muito cuidado aí com essa produção excessiva aí em massa aí na internet, né? Essas produções cyberescas, né? Em que trazem aí mais de 90% de pessoas aí que não vão conseguir chegar nesse padrão, porque cada um tem um padrão diferenciado. Por exemplo, se a gente for analisar aqui em Rondônia, o padrão corporal é um. Se a gente for analisar o padrão corporal do Sul, é um padrão diferente, né? Tanto de cor de cabelo, de cor de pele, de olhos, né? Talvez de estrutura física sejam parecidos, né? Mais altura, diferenciado, né? Então a gente vai sempre perceber essas diferenças. E quando a gente percebe essas diferenças, o que a gente está te falando? Diversidade. As pessoas são diferentes. Então por isso que a gente fala aqui, ó, diversidade cultural e diversidade humana. As pessoas não são iguais. Então em cada época, em cada estado, em cada país, tem aí os seus padrões de beleza. Certo? E a gente não pode ficar o tempo todo se comparando, senão a gente não vive. Certinho? E como eu mencionei para vocês, as pessoas são totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Cada nação, cada grupo de pessoas são totalmente diferentes. Ok? Maravilha, prof. E biologicamente diferentes também, certo? Culturalmente, tudo isso tem que ser levado em conta quando a gente vai falar de padrão de beleza. Certinho? Maravilha, então. Agora, eu posso dizer também que não tem como, já que nós somos totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Fisicamente, mentalmente, psicologicamente, biologicamente, culturalmente. Então, não dá para colocar todo mundo no mesmo pacote e dizer, olha, o padrão é esse. Porque o padrão nunca vai ser esse. Certinho? A gente tem as misturas das raças, as misturas das cores, as misturas da cultura. Então, não tem como ser igual, não dá para ter padrão, certo? Maravilha. E aí, agora eu chamo você para ir para o próximo slide. Dá uma olhada nesse slide. Então, vem aí algumas perguntas como:
É possível padronizar? É possível padronizar um estilo único de corpo se o nosso país possui intensa miscigenação? A gente já respondeu que não, né, gente? Não tem como, não dá. O que mais, prof? É possível aí estabelecer um corpo perfeito? E aí? É possível? Não, né, gente? A forma como eu vejo é diferente da sua forma como você vê, né? Então não tem um padrão único, tá? Um padrão único de corpo. Porque se tivesse, ela empobreceria a nossa cultura, a nossa diversidade, ok? E aí agora eu chamo você, vem aqui comigo agora, eu vou me afastar e eu chamo você para a gente assistir a uma externa. Dá uma olhadinha aí. Observa com atenção e percebe aí como que é tudo isso, essa questão aí do excesso dessa minha gana em tentar aí atingir um padrão de beleza. Dá uma olhada. Quem nunca se pegou pensando no quanto gostaria de ter aquele corpo de capa de revista, aquela barriga das modelos de passarela ou até mesmo os lábios exagerados da atriz Angelina Jolie? O padrão de beleza estabelecido pela sociedade está deixando as pessoas tão fascinadas por corpos perfeitos que essa busca pela beleza está virando doença. A busca doentia pelo corpo perfeito realmente existe. O que nós temos que saber é diferenciar o paciente. O que o paciente quer, que se é uma coisa dentro da realidade que permite ou não. O que as pessoas têm que entender é que a autoestima é uma coisa individual. Todo mundo quer melhorar alguma coisa no seu corpo. O que muda? A coragem de procurar essa mudança. Então, todo mundo quer melhorar a mama, o abdômen, a cinturinha, o bumbum. Principalmente mulheres jovens ou mulheres pós-parto, pós uma cesariana, um parto normal. Porém, o que temos que saber é que existem realmente os excessos e esses excessos têm que pôr limites. E limite quem põe é o cirurgião plástico através do seu conhecimento. Ele vai falar para o paciente, olha, isso pode, isso não pode e assim por diante. Em alguns casos, realmente temos que saber, o excesso passou, vamos procurar ajuda profissional. No Brasil, a valorização do corpo perfeito está cada vez maior. A boa aparência é um pré-requisito para quase tudo. Mas isso está longe da realidade da maioria das brasileiras, seja por falta de tempo, dinheiro ou até mesmo desejo. E é aí que a autoestima da mulher pode despencar por não se encaixar nesses padrões. Essa busca do corpo perfeito sempre tem em ambos os sexos. Pode ser masculino, feminino, criança. Sempre acontece a busca do corpo perfeito. E tem que se tomar muito cuidado com essa busca desse corpo perfeito, porque ele causa alguns prejuízos para a saúde da pessoa, ele causa prejuízo para a pessoa em si. A pessoa acaba tendo anorexia, a bulimia, e é com essa anorexia, com essa busca, com essa inversão, com a anorexia, por exemplo, que é a inversão do corpo, eu vejo a inversão do meu corpo no espelho, então acaba causando uma depressão, acaba tendo até uma morte, né? A pessoa acaba se matando, acaba trazendo uma doença psicológica, então acaba tendo um dano psicológico nisso. E tem a bulimia também, que também é muito comum na busca pelo corpo perfeito, que a bulimia é a compulsividade, a compulsão por comida. A pessoa come e depois a pessoa acaba vomitando, acaba aquela comida. E isso também prejudica a pessoa, porque a pessoa acaba buscando esse corpo perfeito, sempre esse corpo perfeito, e sempre percebendo que tá fora dos padrões brasileiros, fora dos padrões mundial, né? Que o padrão é o corpo perfeito, é o corpo magro, e acaba achando que tem que ser também daquele jeito, por não acontecer esse corpo perfeito, acaba chegando à depressão. Sabe, gente, estava pensando aqui agora e assistindo a esse vídeo a gente começa a perceber que essa mídia ela influencia tanto, mas tanto, que ela traz o quê?
uma fragilização, uma submissão aí adolescente, né? A gente começa a perceber aí que traz aí algumas angústias, que traz aí alguns incômodos, né? E por eu não entrar aí num padrão, né? A gente tem que ter muito esse cuidado, tem que ter muito essa atenção para não cair em algumas armadilhas, certo? Que armadilhas são essas, né, prof? Que armadilhas são essas? Vamos ver aí, por exemplo, olha só, corpo esculpido, né? A gente às vezes fica pensando, ué, poxa vida, como é que eu faço para chegar nesse corpo, né? Como é que eu faço para estar num perfil ao qual eu sou apresentado todos os dias, né? Então, normalmente os homens, o que ele percebe? Que o padrão de corpo aí tem que ser um padrão de corpo aí mais esculpido, um padrão de corpo mais magro, um padrão de corpo aí mais rejuvenescido. Então, tudo isso vai ter que ser levado em consideração, essa percepção, né? Porque eu não cheguei ainda nesse perfil, né? Uma outra coisa que pode aparecer, que a gente já conversou bastante aqui, é que é muito essa questão da pressão midiática, né? Dessa promoção. Então a gente vê aí nas rádios, nas TVs, no celular, na internet, nas revistas. Então a gente está o tempo todo sendo bombardeado. E tem que ter esse cuidado, essa atenção com relação a isso, certo? O que mais, prof? Como eu já mencionei para vocês, esse padrão aqui, ele é um padrão totalmente fantasioso. Ou seja, ele é totalmente ilusório, né? Ficar pensando que o meu corpo tem que estar o tempo todo esculpido, o tempo todo magro, o tempo todo rejuvenescido. O que a gente tem que começar a pensar e entender é na busca sobre saúde, certinho? Então, quando eu busco saúde, aí naturalmente eu tenho os ganhos, né? Então, eu vou, por exemplo, para uma academia, vou fazer alguma prática sistematizada, a gente já entendeu o que é exercício, já entendeu o que é atividade física. E aí, no exercício físico, eu começo a perceber, nossa, eu tô mais elegante, eu tô mais bonita, eu tô mais definida. Então, tudo isso vai somar aí para minha aparência. Só que a gente também começa a perceber que não é só a estrutura física que conta para dizer que uma pessoa é bela ou que não é bela, né? As concepções cognitivas, né, mentais, o sentimento, a alegria da pessoa é o que vai contar de verdade, certo? A gente tem que buscar saúde para isso. Mas nessa fase aí da questão dessa submissão aí adolescente, essa fase, né, em que vocês estão, a gente pode perceber que tem muito um conflito muito grande, né? Poxa, por que eu não sou assim? Por que eu não sou assado, né? Então isso pode trazer aí uma angústia muito grande. E a gente tem que estar atento e observar com muita atenção essas questões, certo? Que mais, prof. Iris? Então a gente tem que perceber que isso pode causar aí um desestruturamento, certo? Se jovem ele percebe esse ciclo e ele cai nessa armadilha desse ciclo, aí ele pode se sentir desestruturado, ele pode se sentir desmotivado, tudo por uma questão aí física, né? O que eu aparento. Então tem que ter esse cuidado aí, com certeza. O que mais, prof? Então ficar buscando referências aí, valorizar belezas que são ilusórias, né? Não sustentar aí uma imagem corporal que seja real, que seja congruente. Não, eu sou assim, eu me respeito assim, eu gostaria de ser assado, mas o que eu vou fazer para chegar nesse nível? Né? Eu tenho que ter essa concepção e esse cuidado para que isso não me traga aí, não me deixe aí insatisfeito, não me deixe desajustado, conflituoso ou até mesmo me sentindo iludido, certo? Tudo isso, toda essa junção de pensamentos, de ideias, às vezes pode trazer algumas doenças e pode trazer também a morte, né? Então a gente tem que ter esse cuidado muito grande aí, tá? Para não ficar o tempo todo frustrado, o tempo todo isolado, o tempo todo se sentindo imperfeito ou depressivo. E aí, quando a gente pensa em atividade física, a gente pensa assim, poxa, eu posso ter um corpo melhor, certo? Então, quando eu olho esse corpo e eu estou satisfeito com esse corpo, eu consigo perceber aí que tem um efeito benéfico. E o efeito benéfico, quando eu faço o exercício, são em todas essas áreas aqui que eu estou apontando para vocês, ó. Mas principalmente, adivinha, na composição corporal, a definição do meu corpo.
Então isso precisa fazer funcionar. Eu tenho que ter vontade de me exercitar, tenho que ter esse cuidado com o meu corpo, deixar ele mais tempo saudável, né? Cuidados também com a minha autoestima. Então, muita coisa vai contar. Como eu mencionei para vocês, a alegria, tá? Me sentir mais realizado, né? Eu buscar esses benefícios físicos, tudo isso vai somar e vai fazer a diferença, tá, gente? Buscar cuidar da minha mente. Então, a gente vai conseguir perceber através das práticas, independente de quais sejam elas, que traz muito benefício, não só físico, mas psicológicos também, certinho? E, gente, é importante a gente estar sempre participando e interagindo. Isso é bacana. Vou deixar para vocês um estímulozinho aí da prática motora para depois da nossa revisão, depois da nossa correção dos exercícios, ok? Agora eu vou me afastar para a gente se despedir dessa primeira etapa aqui da aula 4. Olha aí, da aula 4. Vocês já se sintam motivados aí para as nossas práticas e a gente volta daqui a pouquinho. Tchau!